O Daniel retornou aí. Então, vamos começar a nossa revisão. Só deixa eu compartilhar. Aparece a tela aí com vocês ou não? Tranquilo? Tá aparecendo aí? Sim. Só tá o Daniel aqui, deixa eu ver. Acho que derrubou a nossa colega Rafaela. Vamos aguardar um pouquinho, Daniel. A hora que você entrou, provavelmente ela caiu. Nós vamos voltar aqui a falar sobre a revisão da prova, mas aqui da disciplina de Engenharia Econômica e Custos. Então, vamos aguardar a nossa colega Rafaela, que acabou de ser ejetada da sala, né? Provavelmente ela já entra na sequência. Bom, independente disso, vamos começar. Qualquer coisa eu volto e faço uma revisão. Então, Daniel, só para você ter uma ideia, aqui os conteúdos que nós vimos nesse bimestre foram aqui conceitos de custos, despesas, investimento e perdas e desperdícios. Ó, Rafaela de volta. Então, Rafaela, eu estava aqui comentando com o Daniel que nós tivemos nesse bimestre, o conteúdo desse bimestre foi muito ligado aqui com... O grande foco foi custos, né? E todos os itens que nós falamos nesse bimestre estavam relacionados com eles ou tinham reflexos dele, que é o nosso último assunto, que foi a precificação. Então, nós falamos sobre conceitos de custos, despesas, investimentos, perdas e desperdício. Vimos que esses custos e despesas, eles têm uma classificação para que você consiga também definir claramente o preço de venda. Então, a precificação é muito importante você entender de cada um deles aqui. E cada custo e despesa tem suas características próprias. Tem determinados grupos de custos que custos e despesas que eles têm que ocorrer rateios, que são os custos indiretos de fabricação. E a gente viu uma metodologia de rateio chamada custo por absorção. Vimos também o conceito de demonstração do resultado do exercício e conceito de precificação. Então, nós tivemos noções básicas de todos esses itens aqui. Custo, investimento, despesa e gasto. Inclusive até um pouquinho mais amplo, né? Nós falamos também em perda e desperdício. Então, gasto abrange todos esses conceitos. Quando nós estamos falando de gasto, nós estamos falando de saída de recursos do caixa de uma organização. Investimento, aqui é um gasto ativado com expectativa de um benefício futuro. Então, tudo que eu falo assim, investimento, eu estou comprando para que aquilo me gere um recurso lá na frente. Geralmente está ligado aí, um dos tópicos é estoque, mas também tem muita coisa dentro do imobilizado da organização, que é máquinas, equipamentos e tudo mais, que vão ter uma vida útil imensa e vão gerar benefícios no futuro. Despesas são gastos administrativos para obter receita direta ou indiretamente. Aqui eu não consigo identificar claramente, não tem uma relação direta com as unidades vendidas. Já custos são gastos no processo de fabricação, ele tem uma relação direta com as unidades vendidas e também com o preço de venda. Então, para que eu possa precificar, eu tenho que estar muito claro quanto que é o meu custo de fabricação. Ou o custo de fabricação, ou o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço vendido. E dentro disso eu também tenho outros itens, que é perda, gasto involuntário ou indesejado, e desperdício, que é gasto que não agrega valor do ponto de vista do cliente. Então, isso aqui é perda interna na organização. Então, esses conceitos básicos que envolvem aí o conceito geral de gastos, despesas e investimentos. Como é que eu posso classificá-los, né? Então, a gente sabe que custo é uma ferramenta muito essencial, custos e despesas, e eu classifico aqui quanto à facilidade de identificação do produto. Eles podem ser diretamente aplicados no produto, ou indiretos.
E quanto ao volume produzido, pode ser variável, pode ser fixo. Esse conceito é muito importante. Então, tem situações onde tem custos e despesas que têm as duas características. Vamos lá. Não de direto ou indireto, mas de variável e fixo. Em que situação isso pode acontecer? Pode ser variável e fixo ao mesmo tempo. Vocês sabem um exemplo? Custo com água. Custo com energia elétrica. Até mesmo custo com telefonia, né? Por que ele pode ser fixo e variável ao mesmo tempo? Porque ele, nessa situação, tem um componente fixo. Se eu não usar, eu pago uma tarifa única. Agora, tem alguns que são clássicos e que são fixos e ponto final. Que salário, quando o salário não está ligado à área produtiva e simplesmente salários ligados, que são salários fixos, que são pagos aos funcionários, e trabalham uma jornada bem precisa, né, que não tem aí adicional, horas extras e tudo mais, aqui é fixo. Aluguel também é outra situação que é fixa. Então tem itens. O volume é o seguinte: quando você está falando aqui que independe do volume produzido, é fixo. Né? No caso que ele aluguel, eu posso produzir 2.000 unidades, eu posso produzir 1.000 unidades, mas o aluguel no final do mês vou pagar o mesmo valor, tá? Eu tenho contratado. Então, nessa situação, eu tenho que utilizar muito bem o ambiente onde que eu estou alugando, né? Agora, a variável, sim, a variável está ligada ao volume produzido. Como que a variável está ligada ao volume produzido? Matéria-prima, quanto mais eu produzo algo, mais eu uso matéria-prima. Ou até mesmo água, luz e tudo mais, também está ligado. Então, isso aqui é muito para identificar, né, alguns indicadores que a gente até não entrou no mérito aqui, mas a gente comentou com vocês, que é o ponto de equilíbrio, no caso aí, principalmente da outra disciplina que é empreendedorismo, o ponto de equilíbrio, eu tenho que, no caso, para justificar o meu retorno, eu tenho que pelo menos cobrir os gastos fixos para que uma empresa seja economicamente viável, tá bom? Então, por isso que é a importância dessa reclassificação. E no caso dos bens aqui, é muito importante aqui, quando você está falando de uma indústria, dessa abertura aqui, né? Materiais diretos, mão de obra direta e custos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação. Então, aqui nós temos um custo primário direto, que já não preciso fazer rateio, isso aqui já é o valor direcionado exclusivamente para cada um, tanto a mão de obra como a matéria-prima. E eu também tenho aqui os gastos gerais de fabricação, ou os custos indiretos de fabricação, que pode ter materiais e mão de obra, que pode ser usado em várias linhas de produção, mas ele não tem uma relação direta. Para se fazer isso, né, eu tenho o custo total. Mas eu tenho que, aqui, para que eu possa distribuir esse custo geral de fabricação, eu tenho que fazer aqui o que a gente chama de rateio. Tá? A gente vai ver isso na sequência. Cada custo desse aqui são diferenciados em função do nível ou tipo de atividade que a empresa exerce. No caso de comércio, eu tenho o custo da mercadoria vendida, que é o estoque inicial mais compra no estoque final. Isso aqui é a fórmula básica. Por quê? Porque um comércio ele não fabrica nada, ele simplesmente compra, coloca em seu estoque e vende. A diferença entre estoque inicial mais o que ele comprou menos o estoque final vai me dar o custo que eu tive no processo nesse período. No caso do custo do produto vendido, igual está no slide anterior, eu tenho o custo primário e os custos de transformação. Custo primário, tudo aquilo que é direto, matéria-prima e mão de obra, e aqui o custo de transformação, os indiretos. Então, eu tenho aqui muitos itens que envolvem o custo do produto vendido, muito ligado à indústria. E, por último, o custo de serviços prestados. Esse aqui está muito ligado com a mão de obra, tá? Acho que não está aqui, não. O custo do serviço prestado está muito ligado com a mão de obra, o próprio nome está dizendo, né? Serviço prestado, que é muito direcionado à área de serviços. Então, componentes de custos, materiais diretos, mão de obra, podem ser identificados. Os indiretos não podem ser identificados,
a relação, não existe uma relação direta, e a gente tem que usar critério de rateio. Um deles é o custeio por absorção. Então, os indiretos são aqueles cuja associação direta e objetiva aos produtos e serviços não é possível. Não foram apurados isoladamente, foram compartilhados com os outros produtos e serviços, e eles são atribuídos a custo através do rateio. Então, tem situações, principalmente na indústria, onde que você usa uma linha de produção que é usada para vários outros produtos. E esses custos indiretos, eu vou ter que ratear por tipo de produto. O exemplo que a gente utilizou foi de uma indústria de colchões, travesseiros também, né? Era colchões, travesseiros, tinha mais a colchonete. E daí tinha itens que envolviam, por exemplo, seguro, aluguel, que tinha que ser feito rateio. Então, o rateio, eu tenho que usar um critério, e conforme aí um determinado critério, né, pode ser por horas, pode ser por unidades vendidas, eu faço esse rateio, para que eu possa distribuir esses custos e na hora de dizer, olha, quanto que custa para fazer determinado produto A, B e C, eu identifiquei claramente isso. Com a identificação de quanto que custa esse produto, através desse rateio aqui, ó, um exemplo aqui, né? Tem custos totais de 30 mil, mão de obra direta 4, mão de obra, material direto 4, mão de obra 6 mil direta, e tenho custos diretos de 20. Então, a direta é fácil, eu sei para cada um dos produtos. Então, aqui eu já defini claramente o que é mão de obra. Então, o direto aqui, ó, 3.500 para esse produto, 2.500 para esse, 4, que vai totalizar aí o total de diretos, 10 mil. Fechou 10 mil. Tá? E os indiretos, 20, eu vou ter que fazer por rateio, porque eu não tenho uma definição clara para onde que é. E aqui eu adoto um critério, e aqui ó, o critério foi utilizado, 30% para esse, 20% para esse, 10% para esse. E aqui eu tenho o custo total, né, do produto individual. E na hora de definir o preço final, fica muito mais fácil. O rateio é uma forma de você fazer isso. É o que a gente chama de custeio por absorção. Demonstração do resultado do exercício um resumo ordenado das receitas e despesas, aqui custos também, da empresa em um determinado período, normalmente é 12 meses, tá? Aqui é a figurinha da demonstração de resultado do exercício. Tenho aqui a receita, quanto que eu tive de impostos que incide diretamente na receita bruta, daí eu tenho a receita líquida, todos os custos, nesse exemplo aqui eu coloquei um comércio, aí que eu tenho o meu lucro bruto. Quando a gente diz assim, ele foi vendido pelo preço de custo, esse cara, o custo é esse cara aqui. Quando o preço de custo é igual ao preço de venda, esse cara aqui fica zerado, que a gente chama de margem de contribuição. É o que chama de ponto de equilíbrio. Tá? Claro que o objetivo da empresa é vender esse cara maior, ter uma receita líquida boa com os impostos, o custo não ser maior que a receita líquida e conseguir suplantar todas essas despesas aqui, dar um lucro na operacionalidade, pago receitas, pago despesa financeira, obtenho receita financeira, pago o imposto de renda e tenho o resultado do período. O que seria o ideal do resultado do período, né? Que minhas receitas sejam maiores que os meus custos e despesas. Aí eu vou ter lucro. Se for o contrário, eu vou ter prejuízo. A forma que a demonstração de resultado é apresentada é numa forma vertical e de natureza dedutiva. Quando nós estamos aqui, receita bruta de vendas é quanto que ela obteve desde o primeiro dia útil do ano até o final do ano. E é cumulativo, né? Então, uma empresa, quando inicia o ano, ela tem receita zero e despesas e custos zero também. E à medida que vai acumulando isso, vai somando até chegar ao final do período. Tá bom? Então, aqui, a demonstração de resultado é muito importante, mesmo porque ela é usada na parte do empreendedorismo para fazer o plano de negócio. Eu tenho que ter uma projeção de demonstração de resultado e de fluxo de caixa no plano de negócio. Então, a demonstração de resultado é isso aqui. Nós falamos também de precificação. Né? O quanto que a formação do preço está ligado com as expectativas da empresa, que é otimizar o lucro, né? Sempre ter lucro. Mas eu tenho uma perspectiva externa também, que é o manter a participação de mercado, o market share. Então, a formação de preço está muito ligado com esse aspecto, dar lucro e manter posição de mercado.
E o termo precificação é a atividade de marketing preocupada com a colocação dos preços para novos produtos e ajuste desses preços já para os produtos existentes. Nós falamos da importância desse quadro aqui, né? Então, eu, na hora de precificar, tem que ter bem em mente quanto que é o preço do meu concorrente e quanto que é o preço, quanto que são os meus custos. Eu não posso estabelecer preços acima do preço do concorrente, porque eu não vou conseguir vender, e também não posso estabelecer preços abaixo do custo. Daí da importância de entender custos, né? De estar certinho o custo do produto, porque senão eu vou ter um preço baixo, mas não vou ter lucro. Aqui eu posso ter até um preço elevado, mas também não posso ter lucro depois no final aqui. Por quê? Porque eu não vou conseguir vender. Porque meu concorrente vende por um preço menor. Porque muitas vezes os custos. Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Que é uma consideração que o pessoal pensa assim: mas vou estabelecer preço em relação ao meu concorrente, mas eu não sei como é que o teu concorrente fez o custo dele. Então, o custo dele pode ser ter formatos diferentes do teu e ter outros componentes, muitas vezes de má qualidade, e daí você também, na hora que for fazer, talvez você perca mercado por conta disso. Porque daí entra a gente viu nessa parte de precificação aquele que a gente chama de custo percebido. O custo não, preço percebido pelo cliente. E a gente viu como é que é formado o preço de venda, né? Tem parte que é lucro, a parte do custo e a parte da despesa. Notem que custo aqui é uma grande fatia. Despesa ajuda a ter resultado. E aqui a parte do resultado. O preço de venda, valor que deve ser vendido o produto, será a base 100%. Desse valor aqui, a gente distribui despesas, custos e a parte que é do lucro. Fatores aqui para estabelecer uma precificação. A gente vai ver aqui vários, eu não vou entrar em cada um deles, porque foi uma aula até extensa na última aula nossa, né? Em relação aos objetivos de determinação do preço, a determinação através da demanda, muito a gente falou sobre estimativa de custos, análise de preços, de custos e ofertas dos concorrentes, aqui é comparar também os tipos de preços que tem comparando com o concorrente, seleção de um método de determinação de preço. Esses dois aqui estão interligados, mas aqui é como eu consigo também identificar formas de precificar olhando outros tipos de determinação de preço, e aqui a seleção do preço final. É basicamente isso que a gente viu, e a gente vai ver agora um Kahoot dessa precificação aqui para a gente firmar esse conceito. Porque tinha bastante coisa em relação a esses conteúdos, tá bom? Deixa eu terminar essa gravação aqui e a gente vai para o Kahoot.